Boa noite, amigo. Disseram que eu deve entrevistar um médico e me aparece um estudante de medicina. Com essa cara de menino, doutor Rafael Aureliano já é um destaque na pneupediatria. Que diabo é isso? Pneupediatria. O nome é complicado de dizer. O que é isso? A pneumopediatria é a área da pediatria que cuida das doenças respiratórias das crianças. Poderia chamar também de pneumo infantil ou pneumologista pediátrico, que seria o nome completo. Então, é a área que a gente trata gripe, resfriado, asma, rinite, fibrose cística e algumas outras doenças da área respiratória. E por que o senhor optou por essa especialidade, doutor Rafael? A pneumopediatria sempre foi presente na minha vida. Eu fui uma criança que tive asma e rinite e sempre tive um contato muito grande com outras crianças com esses diagnósticos também na minha família. Então, quando eu estagiei na pediatria durante a faculdade, eu gostei muito da área e resolvi me aprofundar um pouco mais e até conhecer um pouco mais das doenças que eu tive quando eu era criança. E curou essas suas doenças? O senhor autocurou? Hoje em dia eu posso dizer que elas estão totalmente controladas. Algumas têm cura, outras não, mas hoje eu sou um paciente que não tem mais sintomas relacionados à asma, por exemplo. E o senhor hoje está atuando aonde? No IMIP, né? Hoje em dia eu atuo no IMIP, eu sou responsável pela enfermaria respiratória pediátrica, que a gente chama de CIRAG, que é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, toda criança com qualquer doença respiratória internada pode ficar comigo lá. E além do IMIP, eu sou professor de medicina na FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde, e também atendo no meu consultório no Espaço Metamorfose, que fica no bairro das Graças. E aí tá vendo, a faculdade já tem menino professor, né? Realmente isso é ótimo. Agora, síndrome respiratória grave. Esse negócio com a Covid, todo dia dizer, olha, tem não sei quantas pessoas. O que é síndrome grave? O que é isso aí? A Covid dá isso, é? A COVID é uma das doenças respiratórias que pode causar a síndrome respiratória aguda grave, que é uma forma de apresentação das doenças respiratórias de via superior, que a gente chama, como gripe ou resfriado. Agora tá essa gripe aí, todo mundo pegando a gripe, né? A gente realmente, João, está chegando no período do ano que aumenta muito a frequência de infecções respiratórias, a grande maioria delas causadas por vírus, e a gente espera que mais ou menos entre março e junho esse pico vá acontecer aqui em Recife. E o senhor, somente lá no IMIP, né, que atende pelo SUS, recebe muitos pacientes que têm que caminhar para a UTI? Muitos pacientes. O IMIP, por ser um hospital que a gente chama terciário, né, de referência não só aqui em Pernambuco, como no Nordeste inteiro, a gente tem um perfil de paciente muito específico, assim, pacientes que são acompanhados no serviço há mais tempo, pacientes com outras doenças anteriores, e a necessidade de suporte, de tratamento intra-hospitalar acaba sendo maior do que em alguns outros serviços. Então, essa época do ano a gente também tem um aumento de casos graves que necessitem realmente de UTI. Que é esse negócio de metamorfose, que o senhor disse que tem consultório particular, metamorfose, o que é isso? O espaço Mãe-Tamorfose é um espaço... Como é o nome? Mãe-Tamorfose. É fácil de É acordar. um pouco complicado, é como se fosse a junção de mãe com metamorfose. Então, é um espaço que foi criado... Raul Seixas, metamorfose, a mula. Metamorfose também. É de Raul Seixas. Então, foi um espaço criado para um foco maior na saúde materno-infantil, na saúde da família como um todo. Então, tem muitas especialidades e subespecialidades voltadas para a área de gineco-obstetrícia e de pediatria. O senhor sempre se refere na sua carreira a dois períodos importantes, em que trabalhou em Petrolina e que agora se realizou em Curitiba, né? Correto, João. Eu tenho muita felicidade, muito orgulho assim de ter passado nesses dois lugares. Foram Tem um bairro da Felicidade em Curitiba, aí o senhor já guardou, né? já associa, né? Em Petrolina eu tive a oportunidade de fazer minha residência de pediatria geral no Hospital Dom Malan. É um lugar que atende também uma grande quantidade de crianças e de cidades em volta, porque Petrolina é a maior cidade da região. Então eu vi realmente muita coisa lá da pediatria geral e fui muito bem acolhido pelo pessoal. E em Curitiba eu busquei a residência de pneumopediatria, que é uma das do Brasil que tem uma das melhores estruturas. A gente lá tem um foco na área acadêmica, de artigo, de
também de estrutura em relação a outras especialidades, interface com imunopediatria, com alergopediatria. Então, foi um serviço que adicionou muito para mim e para a minha carreira. Ô, doutor Rafael, por que é que menino tem tanta gripe? As crianças... Tem menino que só vive gripado. Tem menino realmente que só vive gripado. A gente tem uma faixa etária, assim, que a gente diz específica, de uma grande quantidade de gripes e resfriados, porque é como se o sistema imune das crianças, o sistema imunológico, né, as células de defesa, estão ganhando maturidade nos primeiros anos de vida. Então, mais ou menos ali entre 2 e 5 anos é a faixa que a gente espera realmente muitos resfriados, mas depois disso a gente já vê que cai a frequência da criança ficar doente. Olha, tem muita gente, é tradição dizer, olha, menino não pode nem tomar gelo, nem tomar sorvete, que gripe. Isso está certo ou o menino pode tomar sorvete? Isso por muito tempo foi creditado como certo, mas a gente hoje em dia sabe que isso não vale para prevenção de doença ou para tratamento de doença. A gente raramente contraindica um picolé, um banho de piscina. São situações muito específicas que a gente contraindicaria, mas, em regra geral, a gente não impede que a criança possa usufruir desses prazeres, digamos. Porque se o senhor vai proibir da criança de chupar picolé e tomar banho de piscina, vai conseguir uma leva de inimigos, né? Vai conseguir uma leva de inimigos, e não só leva de inimigos às crianças, como os pais também vão ter alguns problemas de readequar o dia a dia dessas crianças, né? Como elas brincam, o que elas comem, o que elas fazem no tempo livre delas. Então, a gente realmente vai ter uma leva de inimigos se a gente contraindicar e proibir esse tipo de coisa, como piscina, gelado, sorvete e outras brincadeiras. Você é um pediatra bonzinho, não proíbe isso, né? Eu não gosto muito de proibir, não. Lógico que tudo em excesso a gente procura evitar, mas o sorvete no fim de semana, o banho de piscina, a gente sempre tenta adequar na rotina das crianças. Diarreia é um problema sério em criança, doutor Rafael? Diarreia continua sendo um problema sério em criança. A gente sabe que a diarreia é uma doença que facilmente ela pode ser prevenível. Então, a gente gostaria de que a quantidade de casos fosse menor pela facilidade que a gente tem em evitar, mas a gente sabe do saneamento básico da maioria da população, então a frequência de diarreia é muito grande ainda na pediatria. Olha, está na moda agora porque o presidente Lula teve pneumonia. A dele tem mais, eu não sei das quantas. Menino tem essa doença que Lula teve? Tem. Menino tem pneumonia, sim. Foi legal o senhor ter falado da diarreia junto, porque a diarreia com a pneumonia são duas doenças infecciosas que ainda têm uma prevalência e uma mortalidade maior do que a ideal. Então, a pneumonia, ela acontece bastante, também está relacionada a fatores ambientais, fatores de moradia, fatores de cuidado e de prevenção. E é uma doença que pode evoluir rapidamente e a gente tem que ter muito cuidado em tratar os sintomas e finalizar o tratamento de maneira adequada para as crianças. Qual é o conselho que o senhor dá? Quando é que uma mãe ou um pai não deve mandar o filho para o colégio? Evitar ir para o colégio quando a criança tiver sintomas gripais, tosse, coriza, se a criança tiver febre associada a esses sintomas também, para que ela se proteja de ter uma piora e também para que ela proteja as outras crianças da escola de poderem pegar esse mesmo quadro, que geralmente nos primeiros dias a gente não sabe se é por vírus ou por bactéria. Então a gente tenta realmente isolar, fazer o isolamento em casa para poder a gente evitar a progressão da doença e a propagação para outras pessoas. E quais são esses dois tipos, né? É por vírus e por bactéria. Qual é a diferença? Então, as doenças respiratórias nas crianças, nos adultos também, elas podem ser causadas por vários micro-organismos, principalmente os vírus e as bactérias. As doenças causadas por vírus costumam ser mais leves, de evolução mais curta, e geralmente a gente trata os sintomas. O nosso próprio organismo vai dar conta de expulsar esse vírus. Já nas doenças bacterianas, a gente tem que ter um cuidado a mais. A gente pode precisar prescrever antibióticos, as crianças podem ter uma evolução um pouco mais arrastada e um pouco mais grave, então o tratamento é um pouco mais específico quando a gente tem doença bacteriana. E existe aí uma gama de medicamentos importante para isso?
existe uma gama de medicamentos que auxilia bastante a gente. Os antibióticos nas doenças bacterianas são super úteis. Os estudos defendem o uso deles quando tem uma indicação específica. O nosso grande cuidado aqui é a gente não prescrever antibiótico para as crianças que têm doenças causadas por vírus. Porque a gente sabe que o antibiótico não vai matar o vírus e nem vai acelerar a melhora da criança. Então, a gente sempre busca ter essa indicação com muito cuidado do uso do antibiótico para as crianças, para os pacientes de uma maneira geral. Nos seus pacientes, existem algumas dores terríveis, né? Dor de ouvido, dor de garganta. Existem cuidados especiais com essas crianças que têm dor nos olhos, dor no ouvido e dor na garganta? Existem sim. Essas infecções que a gente chama de vias aéreas superiores, como a faringite, que é a dor de garganta, a otite e a dor no ouvido não encaixa muito no mesmo espectro das síndrome de via aérea superior. Mas a gente tem os cuidados, primeiro, de higiene das mãos, tentar não entrar em contato com os adultos que estejam doentes. Às vezes a gente tem que ser chato quando tem alguns adultos que querem visitar nossas crianças e eles falam: eu estou com rinite, estou só com resfriado. A gente tem que ter realmente esse cuidado em evitar o contato de adultos doentes com as nossas crianças. E o uso da máscara, quando a gente tem sintomas, continua sendo importante para a gente evitar a propagação desses vírus. Em relação à dor, a gente sempre tem um cuidado em tratar os sintomas de dor das crianças, mas se a dor está sendo causada por uma outra coisa, a gente tem que ir atrás dessa segunda causa também. Então, é sempre buscar a causa, tratar a dor e a causa dela. Porque às vezes a gente vê a criancinha, eu estou com a dor na barriga. O que é a dor na barriga? A dor na barriga na pediatria pode ser um sintoma muito inespecífico. Ela pode ser tanto somente um enjoo decorrente de alguma alimentação errada ou alguma alimentação não usual daquela criança, como a dor na barriga pode ser também o início de um quadro mais proeminente, um quadro infeccioso, como a diarreia bacteriana. A dor na barriga pode predispor um quadro de apendicite nos outros dias, nos dias seguintes. Então, assim, dor na barriga na pediatria tem muitas causas. A gente também tem que lembrar das doenças parasitárias, que é a verminose, que na pediatria ainda tem uma prevalência muito alta aqui no Brasil, e a gente tem que tratar também doenças de verme nas crianças. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rafael Aureliano. Nós vamos continuar conversando com o pediatra, Dr. Rafael Aureliano. Dr. Rafael, qual é o conselho que o senhor dá, não para os seus pacientes, para as mães e os pais dos seus pacientes, em setor de vacinas? Quais são as vacinas que o senhor acha fundamental que sejam tomadas pelas crianças? Muito importante esse tema, João, porque o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, tem uma grande cobertura de vacinas para uma grande quantidade de doenças. Então, a gente preconiza que as famílias tomem todas as vacinas do PNI. Desde as vacinas PNI, que diabo é PNI? PNI, chama Programa Nacional de Imunização. Tá certo. PNI, porque eu conheço PIN. Agora PNI e agora inverte. PIX, né? É. Mas o PNI é o Programa Nacional de Imunização, é um programa elogiado no mundo inteiro, que está associado ao SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, e tem uma cobertura muito boa para muitas doenças, e o nosso programa no Brasil é copiado, inclusive, em outros países. Então, a gente preconiza realmente fazer todas as vacinas, desde do nascimento, como BCG, que é a vacina para prevenir formas graves da tuberculose, como as vacinas mais de idade mais avançada, digamos, mais velho, como foi a do Covid agora, que tomou em todas as faixas etárias. E o senhor acha fundamental quem ainda não tomou vacina de Covid tomar? Acho fundamental a gente continuar com as novas doses que estão sendo recomendadas. Quando começou a pandemia, a gente realmente acreditou que o Covid, por ser uma doença respiratória, ia evoluir dessa forma, com necessidade anual de imunização. Então, eu aconselho, recomendo, quem não terminou de tomar o seu esquema de reforço, as suas doses extras, que vá atrás do posto de saúde mais próximo de casa para poder
atualizar a vacina do Covid e as outras vacinas que, porventura, possam estar atrasadas. E agora tem a vacina da gripe, né? A vacina da gripe também, como a gripe a gente chama uma doença sazonal, ela tem os períodos do ano, então tem os períodos também específicos para a vacina, tem as indicações para as populações de risco, como idosos e crianças, e acredito que depois de atingir uma grande cobertura nesses grupos, pode-se liberar para outros grupos também. Então, também é uma vacina importante para a gente evitar formas graves da gripe, que a gente acha que não, mas a gripe também pode evoluir para uma forma grave se a gente não tiver o cuidado devido. O que é que dá essa forma grave? Acho que Dá cemitério? Pode dar cemitério, João. O que eu tinha falado da sigla de síndrome respiratória aguda grave é uma forma de manifestação das doenças respiratórias em geral, como a gripe. Então, existe uma evolução rápida dela, que vai depender de fatores do hospedeiro, que é fatores do organismo da pessoa que pegou, quantidade de vírus, a forma que o vírus tem mutação ou não. Então, dependendo desses fatores de interação entre o vírus e o organismo, ela realmente pode evoluir para uma forma mais rápida e mais grave. Então, a vacina ajuda também nesse sentido de evitar essa forma mais grave. O pediatra, como é o caso do senhor, trata criança de que ano até que ano? De recém-nascido até que ano? Teoricamente, a gente trata de 0 a 18. Algumas fontes podem trazer... Criança de 18 anos? Criança de 17 anos, 11 meses e 364 dias. Completou 18 anos, o pediatra não quer saber mais de você. Mais ou menos por aí, João. Tem alguns livros, algumas fontes que trazem até os 21, mas isso varia também de país para país. E tem alguns hospitais que atendem até 15. Então, isso varia mais ou menos de acordo com o serviço. Mas, para mim, assim, na pediatria, acho que de regra geral no Brasil é de 0 a 18. E qual é o conselho que o senhor dá para os pais? Os pais devem procurar um pediatra, porque o homem vai ao urologista de ano em ano, a mulher vai no mastologista. Eu digo, a criança deve procurar um pediatra de quanto em quanto tempo? Depois de nascer. Depois de nascido, a gente sabe que no primeiro ano as consultas são mais frequentes. Existe a consulta da primeira semana, a consulta do primeiro mês, consulta dos 6 meses. Depois que a gente sai daquela fase ali de algumas dúvidas da amamentação, a gente deve procurar o pediatra pelo menos uma vez no ano, para a gente garantir tanto o cartão vacinal, quanto as curvas de crescimento e desenvolvimento, saber se peso e altura estão ok, se a alimentação da criança está adequada. E ao longo dos anos, se a criança for evoluindo de maneira totalmente normal, com saúde, a gente pode ir espaçando um pouco mais essas consultas. Mas a gente acredita que pelo menos uma consulta anual seja precisa na pediatria. Doutor, o senhor sabe que a obesidade é um problema muito grande e está atingindo cada vez mais um percentual elevado da população. É importante na alimentação da criança, porque se diz que o menino gordinho é adulto obeso. Antigamente tinha um negócio de bebê jonço, que era quanto mais gordinho. Mas é preciso cuidado com o que a criança está comendo, porque esse fast food é uma miséria. Muito bom o senhor ter falado disso, João, agora, porque realmente a gente tem observado um aumento na obesidade infantil também, não só nos adultos. Então, os fast foods, que são as comidas rápidas, né, digamos assim, também os alimentos ultraprocessados, enlatados. E a nossa pobreza alimentar no Brasil, de uma maneira geral, tem contribuído para a gente observar essa nutrição inadequada das crianças. Então, é um problema que tem aumentado bastante. A gente sabe também que a obesidade pode cursar com outras doenças crônicas e, como o senhor falou, chegar na fase adulta com doenças que impeçam de uma vida saudável e até, às vezes, reduzem a expectativa de vida do adulto. Alguns problemas de criança, a exemplo de problemas em adultos, é fundamental rapidez no atendimento? É fundamental rapidez no atendimento. Na criança, a gente sempre tem esse cuidado extra, porque a criança, às vezes, quando ela é muito pequena, por exemplo, ela não consegue relatar os sintomas, né? Se ela não conseguir falar ainda. Então, a gente tem que sempre prestar atenção no que pode ser indicativo do aparecimento de algum sintoma para a gente tentar agir antes da doença aparecer. Às vezes não é possível, sempre tem aquele quadro que a criança faz uma febre de um dia, febre de um dia e meio e não tem outros sintomas, mas na maioria das vezes a gente consegue ter uma rapidez para a gente identificar o que é e conseguir tratar antes. Para os seus clientes masculinos,
o senhor aconselha fazer a cirurgia da fimose? A cirurgia da fimose tem uma indicação muito específica. Porque se fala que é negócio de judeu, mas não é não, né? Não, não é. Os estudos e a ciência mostram que a cirurgia de fimose tem um benefício para as crianças que realmente precisam. A indicação da cirurgia vai muito de acordo com a evolução da criança nos primeiros 4, 5 anos, a decisão da família de fazer o procedimento cirúrgico ou não, e o acompanhamento em conjunto com o pessoal da cirurgia pediátrica, que está sempre com a gente avaliando a necessidade de cirurgia. Mas, nas crianças que têm indicação, a gente prefere que se faça mesmo. É uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia simples, a recuperação também é simples, é um procedimento que não demora muito tempo e a gente consegue dar para a criança uma qualidade de vida melhor. São crianças que podem ter algumas alterações urinárias, crianças que podem ter uma dificuldade de limpeza e após a cirurgia elas conseguem ter uma vida melhor decorrente desses sintomas. Ô, doutor Rafael, um conselho importante para os pais: ar-condicionado. O senhor é favorável que a criança viva no ar-condicionado? O ar-condicionado é um tema realmente controverso, porque por muito tempo se acreditou que ele podia ser realmente o causador de crises respiratórias e causador de outras doenças também. Hoje a gente sabe que o ar-condicionado em si não é o maior problema. Existem outros problemas dentro do ambiente de casa que podem ser pior do que o ar-condicionado, como o ventilador que roda, que gira, que leva poeira de um lado para o outro, a casa que tem muita poeira, muita coisa guardada, livro, revista, que acumula muita poeira junto. Então, esses itens, esses aspectos acabam tendo maior peso do que o ar-condicionado no dia a dia. A que faixa etária o senhor autoriza que os pais levem os filhos para a praia? Eu acho que ir para a praia, João, a gente não contraindica para as crianças. A gente só pede que realmente seja numa hora específica em relação ao sol, que se evite o sol do meio-dia, o sol mais forte. Mas crianças acima de 6 meses, eu acho que não tem problema de ir para a praia, acompanhada dos pais, sempre, óbvio. E também com cuidado com os brinquedos pequenos, para evitar colocar na boca na praia, um descuido pode ser muito rápido. E evitar realmente a hora mais forte do sol e usar sempre o protetor solar. Acho que com esses fatores não tem problema para a praia, não. E com tubarão também, né? Cuidado com Aqui tubarão. em Recife também tem cuidado com tubarão. Então, piscininha na areia é uma coisa que a gente sempre também está usando aqui em Recife, né? Doutor Rafael, o senhor deve ter um orgulho muito grande de trabalhar no IMIP, né? O IMIP é uma referência, né? É o maior hospital brasileiro exclusivamente SUS. A saúde pública cuida bem dessa área da pediatria, o SUS? O IMIP realmente é um hospital que a gente tem muito orgulho de trabalhar lá pela abrangência que ele consegue ter em relação à população. Em relação ao SUS, de maneira geral, na pediatria, eu não canso de elogiar o SUS pelo alcance que ele tem no Brasil. Costumo dizer que onde ninguém consegue chegar, o SUS chega. Mas a gente ainda sabe que, por ser um país subdesenvolvido, ainda falta muita coisa para a gente atingir níveis legais de cobertura vacinal, por exemplo, níveis legais de crianças bem nutridas. Mas mesmo com essa falta de recurso, com essa falta de atenção para o nível de prevenção de doenças, a gente ainda assim consegue fazer muita coisa com o que a gente tem, principalmente lá no IMIP. Então, é uma luta diária da gente fazer o que a gente pode com o que tem e da gente querer fazer o melhor sempre. Um assunto polêmico, doutor Rafael. O senhor é a favor ou contra o aborto do adolescente, né, que seja vítima de abuso? A criança com 10, 12 anos engravida. A criança vítima de abuso, eu acredito que ela tem o direito de abortar, se é assim ela preferir. Eu acho que a decisão do aborto ou não, nesses casos, é muito da pessoa que engravidou, que passou por esse processo difícil, como teve o caso da criança que veio de outro estado para cá para abortar aqui no Cisan, se eu não me engano. Então, em relação a esses casos, eu sou a favor, sim, do procedimento, porque acho que o trauma que essa pessoa vai carregar referente a um episódio como uma violência sexual pode ser muito pior, tanto para a vida dela quanto para a vida da criança. Então, eu acredito que, nesses casos bem indicados e específicos, a gente pode permitir que a criança faça o aborto, sim, que o adolescente faça o aborto. O senhor falou muito do seu trabalho no MIP, eu quero saber agora o trabalho metamorfose ambulante.
Qual é o seu trabalho lá? Como é o nome? Espaço Metamorfose. Metamorfose. Qual é o trabalho que o senhor faz lá? O Espaço Metamorfose é um consultório para as famílias em geral. O meu trabalho lá é atender consultas de pneumopediatria, então crianças com asma, crianças com rinite, crianças com doenças respiratórias de uma maneira geral, algumas doenças alérgicas e imunológicas também, a gente atende lá. Existem outras especialidades, tanto pediátricas quanto para adultos também, que a gente atende lá no espaço. Onde é? O espaço fica nas Graças, na rua Cardeal Arco Verde, próximo da Rui Barbosa e próximo do Hospital Jaime da Fonte também. Então, quem tiver problema de criança, vai lá, doutor Rafael, que tão jovem já é até professor da faculdade e que realmente é um especialista nesse assunto e que atende com muita competência as crianças, no IMIP e no Metamorfose. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.